Alf, este dia de 23 de novembro de 2020, nós estamos fazendo o 7º dia da campanha Luz no Peito, Luz de Jesus, para curar as doenças da salvação. Então vamos hoje fazer uma homilia lida sobre o tema Deus é infinito e fiel. Em plena pandemia, essa do vírus do PCC, Partido Comunista Chinês, recebemos o auxílio do Senhor no estudo da teologia puritana que fizemos. Então hoje nós fizemos um estudo da teologia puritana. Este livro foi um lançamento recente e nós estamos vendo a necessidade da teologia de hoje. Porque se aproximam os tempos das dores do parto, nós temos que lembrar que esse vírus teve um em 2003, dessa mesma família, coronavírus, que é um retrovírus. É da família do resfriado, não é da gripe. É do resfriado, mas ele vai se agravando. Então você teve o MERS em 2013, 2003 você teve 2012, 2003 você teve o SARS e 7 anos depois você teve o MERS, 9 anos depois. E agora 7 anos depois você tem o Covid-19. Então você teve de um para o outro, foi 9 anos e agora foi 7. Então você vê como dor de parto está aumentando as aflições. E o que é pior, nós sabemos, existe aí um livro do JB, A Terceira Guerra Mundial Já Começou, que é do meu tempo de jovem, 1977. Ele foi um terrorista e também espião francês, e ele fala que a guerra começou com o terrorismo no mundo islâmico e de esquerda, comunista. E hoje nós descobrimos que esse PCC liberou, segundo agora, hoje, as notícias do vazamento de e-mails dos hackers nos laboratórios de vigilância, nas câmeras de Wuhan. E uma das câmeras relata que a própria doutora que desenvolveu esse vírus, ela foi pega na câmara de segurança, deixando o vírus com gelo contaminado no ventilador daquela estação de Wuhan, onde tinha o mercado, e daquele mercado espalhou pelo hub ferroviário de trem de alta velocidade por toda a China. Então, as pesquisas e os hackers estão indicando que foi uma arma e um teste de guerra biológica do PCC, Partido Comunista Chinês, que controla esses laboratórios, esses médicos, e alguns desapareceram. Então, depois que nós enviamos algumas informações dessa para as autoridades, com um novo vídeo que está na rede, o primeiro vídeo de pesquisa sobre o vírus do PCC, Partido Comunista Chinês, que mantém sob vigilância e controle eletrônico a população de dezenas de milhões ou centenas de milhões de pessoas, usando meios políticos diabólicos e opressores, inclusive proibindo a fé cristã e torturando cristãos e prendendo, desapropriando cristãos e igrejas. Essa visão que eu tive hoje foi uma coisa assim, meio abalante, não quero falar, um sonho. Mas mesmo assim, Deus me deu força para que eu fizesse essa homilia. O Brasil se separou de Portugal com Pedro I, então aqui é um contexto, cenário para vocês entenderem o que é o Brasil, o que é o governo do Brasil hoje. Pedro I era um rei cristão. O direito era o direito da teocracia cristã. E graças a Deus, hoje o presidente que temos, Bolsonaro, ele fez um pronunciamento hoje ainda, na frente das Forças Armadas, dizendo que ele é cristão, que ele defende a família e que ele respeita o povo. Veja,
Se confirmar essas denúncias na rede, esse governo PCC da China fez experiência com o próprio povo e cometeu um crime contra a humanidade. Isso pode levar a uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. Isso é uma espécie de terror dos esquerdistas, dos comunistas, que querem promover essa guerra mundial, que já no livro de JB, a terceira guerra mundial já começou. Houve uma reunião em Havana, em 1967, 66, por aí na década de 60, já para começar a terceira guerra mundial, com atos terroristas e guerrilhas que o Brasil teve que enfrentar. Então, nós estamos aí, os cristãos estão detendo, impedindo a revelação desse anticristo, ateu, satanista, etc., terrorista. Mas esses maçons anticristos das monarquias que haviam libertado a Europa, as monarquias cristãs que libertaram a Europa da tirania islâmica. Em Portugal, antes do fico de Dom Pedro I, a maçonaria azul, que é a maçonaria liberal, ela tinha tomado o poder e fez 2 decretos obrigando Pedro I, cristão brasileiro aqui no Brasil, né? Esposo de Maria Leopoldina, né? Que é da família de Habsburg, lá da mesma família dos Austric, né? E Dom Pedro I disse que ficava, porque se ele não ficasse, a maçonaria vermelha, que é hoje o comunismo, que foi para a Rússia e foi para a China e para Cuba, e aqui no Brasil esses partidos PSOL, PT, que exalta o Lenin, exalta o Che Guevara, PCB, né, PSB. Então, essa maçonaria vermelha, um representante do Pará tinha descido no Rio de Janeiro, capital, na época de Pedro I, para anunciar a separação do Pará, do Brasil. E assim eles iam esfacelar, como eles esfacelaram a África, Angola, Moçambique, esfacelaram tudo lá. Então, essa maçonaria vermelha, anarquista, satanista, ateia, né? Inimiga de todo o bem, de toda a palavra de Deus, ela está fazendo a guerra mundial, né? Nós estamos vendo aí que os Estados Unidos, que é um país que é tolerante ao cristianismo, enviou centenas e milhares de tanques e navios, e os seus generais estão no subterrâneo de controle, porque esse vírus todo esse movimento é mais uma evidência clara de que nós sofremos, o Ocidente sofreu esta guerra mundial, essa terceira guerra que a maçonaria vermelha, os comunistas franceses, da Revolução Francesa, etc., e do ocultismo, né, cabalístico, negro, né, também envolvido nisso aí, monarquias também no mundo todo, Islã, etc., estão aí para eclodir esta guerra maligna. Porém, eu creio que ela não vai eclodir com armamento nuclear, porque Amós 2 diz que Deus guarda os ossos dos santos. Então, essa guerra nuclear, Jesus já não deve estar perto de voltar e nos arrebatar, porque ele não vai permitir que os ossos dos seus santos sejam atacados incinerados por essas armas. Então, o islamismo, que é como um vírus, né? Um candomblé asiático, foi criado em Israel, no país de Israel, no sul de Israel, por um imperador árabe, né, que cunhou a primeira moeda e sistematizou o livro chamado Corã. E eles estão nesse ocultismo babilônico, eles queriam controlar também o Brasil, para desfazê-los em regiões fragmentadas, né? E Dom Pedro I teve que impedir isso, e essa revolução vermelha anticristã, e ficou no Brasil. Então a maçonaria azul, a mais liberal, ela mantém os países das monarquias cristãs, tolera o cristianismo, mais do que a vermelha. E os vermelhos porque, talvez, por causa do sangue das guilhotinas, porque eles executavam os reis, né?
Então é aqui que nós estamos nessa situação. A Terceira Guerra, nessa conferência de Havana, em 1967, né, já tinha sido deflagrada. E agora um novo terror, né, um novo tipo de terrorismo, que é o biológico, está em disseminação no mundo. E veja quantos milhares de pessoas faleceram aí, os trilhões de prejuízo que os estados já americanos estão processando, ainda a China comunista ainda está processando a China comunista, representando os órgãos internacionais de saúde, etc, etc, etc. Então, olha, nós ainda estamos curando, os protocolos estão sendo produzidos para a cura desse vírus, mas a guerra jurídica contra a China já começou e a mobilização militar também. E a estratégia dos chineses comunistas é que eles, como estão atrás do exército, das forças armadas do Ocidente, e essa guerra dos vermelhos era para destruir o Ocidente, né? A família, as igrejas, a fé. É algo de um dragão da Bíblia, que está lá em Apocalipse, capítulo 13. Então, a tripulação do porta-avião, nós sabemos que o porta-avião americano, que hoje tem um conflito de domínio dos mares do sul da China, um conflito militar diplomático muito grande, só tem agora o porta-avião chinês. O porta-avião americano foi contaminado por esse vírus de resfriado e a tripulação teve que recolher o porta-avião. E os Estados Unidos, além dessa crise, desse terror biogenético, porque, entenda, o Covid, a doutora Li, que tinha feito artigos científicos desenvolvendo esse vírus genético no laboratório, que foi filmada na Câmara, segundo e-mails que vazaram de hackers. São centenas ou milhares de e-mails de pessoas com senha que foi solto na internet aí. E então esse é um trabalho de espionagem que está ajudando a esclarecer toda essa estratégia comunista. Então, além desse terror biogenético, para equilibrar as forças militares com os Estados Unidos, eles tentaram ocultar toda a verdade sobre essa questão da arma biológica. Mas, graças a Deus, como diz aquele ditado, o vírus, o Satã, ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Está vindo à tona. E a China comunista, o PCC, vai ficar numa situação difícil, porque suas indenizações são trilionárias. Só nos Estados Unidos pedem 20 trilhões de indenização. O Brasil ainda não se pronunciou, mas hoje já vimos aí um pronunciamento do nosso chanceler que caminha na mesma direção. Então, a menos que as nações ocidentais corrijam a indenização e tenham planos de industrializações estratégicas, trazer de volta as plantas industriais para o Ocidente, não depender da China, isso aí vai ser uma grande estratégia para a sobrevivência do Ocidente cristão livre. Isso só será feito com a evangelização, né, fiel, autógrafa da palavra, sem corrupções. Eu não autorizo ninguém vir pregar para mim Calvino, Lutero, ou Zwinglio, ou Armínio, não. Tem que pregar para mim a palavra de Deus, né? Teologia a gente estuda, a gente discute, mas a gente não prega teologia. Teologia é para a gente entender a palavra de Deus. Se ela ajudar a entender, se ela não prestar para entender a palavra de Deus, a gente joga no lixo. Mas ninguém venha me pregar Calvino, Lutero, ou Armínio, ou Zwinglio, que pisou na hóstia consagrada, que eu não aceito esse tipo de pregação. Ah, porque você é infalapsariano, você é superlapsariano. O que me interessa isso na pregação? Ah, porque você não crê na soberania do decreto divino. O que me interessa isso? O Calvino diz que Deus tem até prazer no pecado, ele determinou, está lá, não estou inventando não, procura aí, terceiro livro das Institutas de Calvino, capítulo 23, seção 7, vá ver lá o que ele escreveu. Então não me pregue Calvino, por favor, eu não autorizo ninguém a me pregar Calvino.
nem armínio, nem disfarçadamente e nem indiretamente. Vamos pregar as Escrituras de Deus. Isso que está faltando nos púlpitos. A Bíblia, então, agora nós temos uma oportunidade. O Dr. Norman Pickard, ele conseguiu o trabalho da família autógrafa, dos melhores manuscritos da família 35 do grego. Então, aquelas corrupções das traduções que tínhamos, antes dos missionários virem, batistas, associados com os maçons, aí, presbiterianos, trazerem o evangelho para o Brasil e essas teologias aí, que não é para a gente pregar teologia, as Bíblias traduzidas já estavam todas contaminadas por Westcott e Hort, que eram ocultistas espíritas. Eles escreveram os arquétipos gregos das traduções hoje que nós temos. Então os pobres missionários estudaram lá no seminário, tudo corrompido, mas agora nós temos aí o Novo Testamento em grego do Dr. Wilbur Norman Pickard, que eu fui aí numa igreja de um ex-professor meu de seminário e mostrei, e ele disse que não acreditava, tá vendo? Ele não acredita na preservação da palavra. Você está entendendo? Mas agora nós temos essa preservação, porque o Dr. Norman Pickard publicou em grego pela primeira vez com a crítica textual no uso de probabilidade das variantes dos manuscritos. Variantes é aquela diferença que tem os manuscritos. E a família 35 dos melhores manuscritos da região do Mediterrâneo. Não é como aquele de Westcott e Hort, que usou o Aleph e o Sinaítico, né, que é do Vaticano e do Sinaítico, que apareceu de repente no Vaticano, depois de séculos e séculos, para confrontar o texto majoritário, que é o texto grego comumente usado. Então nós temos a oportunidade de pregar a palavra autógrafa dos apóstolos, pregar a palavra dos apóstolos do Senhor Jesus, inspirada, e não de teólogos aí, acadêmicos, né? Respeitamos a academia, mas tem o seu lugar, não é a pregação o lugar deles. Coisa feita, isso foi pela primeira vez, nós temos aí, então, essa oportunidade hoje. Isso é muito importante, e creio que com isso nós vamos ganhar, a pregação vai ganhar muito mais força, vai ganhar muito mais credibilidade. E tem os shakers aí de hoje, né, que ficam aí fazendo graça aí com exorcismo, com um monte de coisa e tal. O exorcismo tem seu lugar, né, a sua graça tem o seu lugar, mas é a palavra do apóstolo e a doutrina, sã doutrina bíblica que nós temos que pregar. A pregação é para isso, não é para fazer shake para lá e para cá. Não é para isso a pregação. Nós não edificamos as almas a não ser pela palavra autógrafa, inspirada, que foi repetida por Jesus, que foi transmitida pelos apóstolos. Aí vai transformar nossa alma, vai cativar o nosso coração, a nossa razão, o nosso intelecto, e vai nos preparar com toda a armadura de Deus, Efésios 6, para combater todo esse comunismo, todo esse ateísmo, toda esta manipulação da família, do ser humano, da igreja, do cristianismo. Veja, missas foram interrompidas por causa desse terrorismo do PCC. Missas no Brasil foram interrompidas pelas autoridades. Missas online. Eu denunciei lá em Poços de Caldas e, graças a Deus, as autoridades encaminharam para a Polícia Civil essa perseguição religiosa. Então, nós estamos vivendo isso já. Não é teoria de conspiração, ela já está em prática. Veja a cloroquina, que o nosso presidente, graças a Deus, tinha informado, defendido. Ela foi usada no experimento de um médico petista em Manaus, com a dosagem criminosa, assassina, em 11 anciãos. E aí o Partido dos Trabalhadores está divulgando e entrou com ação, proibindo o presidente de falar da cloroquina, quando hoje, veja bem, uma coisa similar ao que está se falando de Wuhan, do Partido Comunista Chinês. Aqui no Brasil, Manaus, esse médico aí, petista, está sendo denunciado. Então veja como o mal, essa conspiração do mal contra a família, contra a igreja, contra a verdade, contra a liberdade, ela avançou, essa guerra, a terceira guerra mundial deles, lá de Havana, a que pontos nós chegamos? Está batendo nas nossas casas, nas nossas portas. Né? Temos parentes com as lojas fechadas, sem renda, há 40 dias. Veja a gravidade, pessoas morrendo, pessoas com fome, fraudes e fraudes nos atestados de óbitos. Veja que mundo de trevas nós fomos mergulhados, com uma ação de guerra biológica, de um terror biológico, como já dizia lá na década de 70, quando eu estava entrando na universidade.
pública, já tinha escrevido do JB, é um nome francês, não vou pronunciar aqui porque eu posso errar. A Terceira Guerra Mundial já começou. Então veja, essa desunião dos cristãos tem que acabar, nós temos que voltar à autoridade apostólica, messiânica de Jesus. Vamos deixar o Calvino, o Armínio, lá na sepultura deles, e lá na biblioteca deles, lá, não temos nada com ele, tem uma palavra viva do Espírito Santo, e o texto autógrafo, eu não estou com ele aqui. Agora, para mostrar para vocês, nós podemos beijar o texto autógrafo, porque ele é preservado no grego. Então nós temos que procurar a união, porque a teologia serve, a teologia é muito boa para nós aprender. Por exemplo, ela tem sua validade, tá certo? A dogmática cristã, por exemplo, Charnock, é muito bom aqui, um puritano, ele fala que Deus é simples. E a simplicidade de Deus significa que ele abrange todas as coisas e não pode ser abrangido por nada. Ou seja, quanto maior a simplicidade, maior a sua unidade. Quanto maior a sua unidade, maior o poder. Se nós temos esse Deus Yahvé simples, puro, que quis encarnar como homem em Cristo, e nós, enxertados em Cristo, somos Deus em matéria, em carne e osso. Um Deus que não podia ser materializado, porque ele não pode se limitar ao tempo, porque ele é infinito e eterno, como diz Charnock. Se fez carne, como diz João. E nós em Cristo, crucificados em Cristo, ressurretos e justificados, e ainda glorificados no trono do Pai, estamos unidos a esse Cristo. O que nós precisamos de debate de Calvino, de Armínio, de Lutero? Coisa nenhuma, ou do Papa, para que debater isso? Temos a palavra autógrafo, chega. O nosso magistério é um magistério da palavra autógrafa, da preservação, da inerrância dessa palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Então esse Deus Todo-Poderoso que é simples, ele é invencível, porque ele é um, e a sua unidade é todo-poderosa. Então essas dúvidas devemos deixar de lado, devemos seguir nossa carreira cristã firme na palavra autógrafa, na unidade e na autoridade da palavra autógrafa. Com oração, com perseverança, que vai passar. Vai passar, porque se ainda ficarmos aqui, Deus vai nos dar socorro, porque nós somos o empecilho da revelação do anticristo. E por isso é que nós estamos fazendo essa homilia. Ele vai guardar nossas almas, seja do metafísico, dos espíritos, seja do tecnológico, dos ideológicos, dos ocultistas, do mal. Uma gota do sangue de Cristo vale mais a comunhão do pão e do vinho que todo o poder do império de Satanás e das trevas, com todas as suas cores, todos os seus discursos e fachadas. E aí nós vamos perseverando sempre. A vitória será nossa. E essa guerra das maçonaria azul e vermelha, pelo domínio do mundo, vai ser em vão. Porque nós, quando ressurretos em corpo celestial, teremos uma tecnologia do Espírito Santo que é invencível, que é eterna. E nós reinaremos aqui e voltaremos para reinar como sumos sacerdotes, Cristo, e nós sacerdotes e reis sobre as nações. 1000 anos. Depois desses 1000 anos, o juízo final, e novo céu, nova terra, com galardão de roupas brancas. Então nós teremos 2 arrebatamentos, um antes dessa grande tribulação para a manifestação, e no meio da tribulação de Jacó, da grande tribulação de Jacó, a igreja israelita, também selada, não mais apostólica, e das 2 testemunhas, também será arrebatada no meio. E aí nós nos encontramos no final da grande tribulação para as bodas e descemos com Jesus vitorioso, que vai eliminar totalmente todos os seus inimigos. Então a Europa hoje, que antes era uma Europa cristã, está se unindo a falsos profetas, a uma miscigenação, a um ecumenismo pagão. E talvez esse movimento vá conduzir, como já capitaneou o Papa cristão da Itália, na China, entregou seus bispos ao partido PCC, talvez na Europa se curve ao comunismo e islamismo.
E nessa aliança, eles marcharão contra o pior inimigo que eles têm, que é Israel. Mas é aí que nós seremos arrebatados e Israel sobreviverá a esse extermínio que eles querem jogar Israel no mar. E depois desse segundo arrebatamento, a igreja nossa e a de Israel se unem nas bodas do céu, em corpos celestes, e vêm para reinar 1000 anos sobre a terra. Shalom Hashem, esta foi a grande homilia de hoje, encerrando a nossa campanha, luz no peito, luz com Jesus, mas não encerrando a luz de Jesus no nosso peito, só a campanha. Então, abençoe você que está recebendo Jesus hoje como teu Senhor Salvador e Redentor, você que está se reconciliando com Jesus e você que está na paz de Jesus, a bênção especial, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor resplandeça o seu glorioso rosto de Cristo sobre ti e te dê o shalom, te dê a paz. Abençoe Deus Pai, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus. Shalom Hashem, isso que nos falou Alf.